Estamos na Red Zone de seus looks pro futebol americano. Como é que vocês estão? Acabou a temporada regular e estamos aí com notícias atrás de notícias sobre os times que já estão eliminados e sobre os times que estão nos playoffs. Quem joga, quem não joga, contusões, retornos, além de mais demissões, contratações e especulações. Mas antes de falarmos sobre isso, deixa aquele like maroto aqui no vídeo, porque isso ajuda bastante os números do YouTube. Também se inscreva se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para receber os avisos de novos vídeos toda vez que eles forem lançados aqui no YouTube. Também comente, compartilhe, porque isso ajuda bastante também na divulgação do canal. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta! Vamos começar aí falando dos Lions, duas notícias aí que podem envolver o futuro do time dentro dos playoffs. Talvez seja até forte demais, mas algumas notícias boas para o torcedor da franquia de Detroit. Afinal de contas, o running back David Montgomery deve retornar de lesão lá no Divisional Round. Já que o time conseguiu aí a folga na primeira semana, ou seja, não vai disputar o wild card, ele ainda tem mais uma semana tranquila para continuar se restabelecendo, para retornar com saúde, ou o menos baqueado possível, né, mais próximo aí do 100%, para jogar o jogo Divisional Round, seja lá contra quem for. Existe a possibilidade de ser uma contusão que possa se agravar? Até existe, toda contusão ela pode se agravar se ela não for bem tratada. Porém, todavia, entretanto, Montgomery, ele consultou aí múltiplos especialistas no mês de dezembro e isso acabou gerando um certo otimismo para que ele descartasse o quadro de possível cirurgia. Se não precisa de cirurgia, é tratamento com fisioterapia, treinamento, coisa e tal. Então é bem provável que ele esteja de volta daqui 2 semanas para o time do Detroit Lions enfrentar seja lá quem se classificar aí no wild card. Estão aí inspirados para esse jogo, torcedor dos Lions? Eu quero ouvir aqui o seu comentário. E continuando falando dos Lions, outro possível desfalque para o Detroit Lions é o cornerback Terron Arnold, que saiu do jogo na semana 18, ali no jogo contra os Vikings, ainda no terceiro quarto com uma lesão no pé. Só que, após exames mais detalhados, nada de grave foi constatado e no pé do Arnold, então, parece que está tudo ok, não precisa de tratamentos mais fortes, mais pesados, nem de cirurgia. Ele será avaliado dia após dia, então é bem possível que ele retorne ao jogo ou ao time para o jogo do Divisional Round também. Então, 2 retornos possíveis para o time, um para o ataque, outro para a defesa, o que é importantíssimo, já que Terron Arnold ali é um cornerback essencial para essa defesa que já está muito desfalcada. Lá em Filadélfia, na franquia dos Eagles, existe otimismo quanto ao retorno do quarterback titular, o Jalen Hurts, que estava afastado dos campos por conta de concussão desde o jogo lá contra os Commanders. Porém, todavia, entretanto, qual é a novidade? Ele voltou a treinar hoje. Nesta quarta-feira ele esteve em campo treinando, o que afasta qualquer possibilidade de ele ser descartado para o jogo de domingo. Então, quer dizer que ele está 100% já? Ele ainda está fazendo os exames, todo o ritual do protocolo de concussão. É lógico que concussão é algo muito sério, então você tem que ser cuidadoso. Porém, todavia, retornando aos treinos, ele está praticamente garantido no jogo de domingo. E aí, torcedor dos Eagles, menos preocupado agora? Quem deve estar um pouco mais preocupado com possíveis ausências é o torcedor do Baltimore Ravens, porque o wide receiver Zay Flowers não deverá estar em campo neste sábado, dia 11, para o jogo do wild card. Porque ele sofreu aquela entorse no joelho na última partida da semana 18 contra os Browns e não é nada assim, não existe necessidade de cirurgia, não houve rompimento de ligamentos, mas é uma entorse numa região que tem que ser bem cuidada, tem que ser bem atenta ao que acontece ali, o joelho é essencial para a mobilidade do jogador. E para um wide receiver que se vira para tudo quanto é lado o tempo todo, é melhor evitar o mais drástico. Se ele volta nesse sábado e ele sofre ali algo mais grave, ele pode perder todo o resto da pós-temporada com a classificação
a possível classificação dos Ravens para o divisional e ou também para a disputa da conferência. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado. É melhor ficar nesse jogo sem ele e retornar no divisional caso classifiquem. E eu acho que vai classificar, mas isso fica para outro dia, do que perder ele para o resto desta pós-temporada. Então, Zay Flowers fora do jogo neste sábado, dia 11. Vamos falar um pouco do Falcons e de todo esse imbróglio com quarterbacks dentro da franquia. E o Atlanta Falcons não vai dispensar Kirk Cousins. Como eles deram aí um contrato estratosférico, vamos dizer assim, para o Kirk Cousins, de 180 milhões de dólares, com 100 milhões garantidos, a dispensa do quarterback está fora de cogitação. Ele então será mantido na franquia, mas não está descartada qualquer possibilidade de negociação com outros times que queiram provavelmente talvez aí fazer uma troca com o quarterback. O problema é, existe time que queira trocar por um quarterback que voltou de contusão no tendão de Aquiles e não rendeu bem com movimentação fora do pocket quando foi necessário? Aí fica uma questão muito alta. Se por um acaso houver alguma oferta que agrade o front office de Atlanta, então a troca poderá ser feita porque eles querem talvez aí recuperar um pouco do que foi investido com o Cousins. Só que caso não haja nenhuma oferta pelo quarterback, então ele ficará seja na reserva ou seja como titular. Aí só os treinamentos da intertemporada vão dizer quem vai ser o titular da franquia dos Falcons, e aí ele vai permanecer no time. Então ele vai continuar, só sai por troca. Vamos falar um pouco de New Orleans Saints. Aquela história de todo santo ano, há pelo menos 10 anos, eu nem lembro quando começou essa história aí, de ficar postergando, reestruturando contratos de jogadores por conta de tentativas de chegar ao Super Bowl e que não deu em nada num futuro aí que já está se prolongando demais. Mas nesse ano de 2025, os Saints, só para variar, continuam sendo o time com maior rombo fiscal dentro da franquia. O cap space do New Orleans Saints, segundo o Over the Cap, está negativo em pouco mais de 50 milhões de dólares. É um problema, já como falei, recorrente há basicamente uma década, pelo menos, ok? E uma das pessoas, ou um dos jogadores que poderiam talvez aí dar uma aliviada no cap, é o quarterback Derek Carr, que em entrevista chegou até a confirmar que ele aceita reestruturar o contrato, porém ele não aceita reduzir o salário. Parece que foi oferecida essa opção para o Derek Carr. E na entrevista ele ainda fala que não dá para reduzir o salário pelo que ele vem apresentando em campo pelo time. Com ele provavelmente estaria bem melhor do que esteve com o Spencer Rattler e os demais que passaram ali pelo cargo de quarterback. Porém, todavia, entretanto, não é tudo isso, mas sim, assinaram o contrato, ele tem todo o direito de aceitar manter o salário como está. Então, os Saints que se vire para ajustar as suas contas, porque eles vêm prorrogando isso por tanto tempo, mas tanto tempo, e eles se negam a fazer um rebuild de vez, o que deveria já ter sido feito faz tempo também. Eles vão continuar sofrendo com esse cap e estourando negativamente, porque eles vão prolongar por muito mais tempo a estadia de jogadores que já deveriam ter sido dispensados ou trocados ou até mesmo aposentados. Porém, todavia, entretanto, não é o que acontece lá em New Orleans. Vamos falar um pouco do Cowboys, que envolve aí também o Chicago Bears. Por que envolve o Chicago Bears? A franquia lá de Chicago havia requisitado ao Dallas Cowboys a permissão para entrevistar o head coach Mike McCarthy para o mesmo cargo que está vago lá na franquia dos Bears. Contudo, os Cowboys negaram esse pedido porque até o dia 14 de janeiro o Cowboys tem aí a preferência das negociações com o head coach. Isso aí é algo contratual. Tá certo, o contrato está acabando, mas até o dia 14, preferência dos Cowboys para qualquer negociação com Mike McCarthy. Então eles não deram essa liberação para ele fazer a entrevista. Após o dia 14, se eles não renovarem com o McCarthy, se estiverem ainda nas negociações e o McCarthy se interessar por fazer entrevista em outras equipes, ele estará liberado para fazer essa entrevista. Mas até o dia 14, exclusividade dos Cowboys. E Jerry Jones provavelmente vai tentar fazer um esforço até grande para mantê-lo no time.
Torcedor dos Cowboys, o que você acha disso? Ele tá fazendo hora extra não só nos Cowboys, na NFL já, né? Mas fazer o quê? Jerry Jones é a favor de dar aquela ajudinha pros parças, né? Então, aguenta. Fazer o quê? E saindo dos Cowboys, indo para o seu rival 49ers, lá nós tivemos duas demissões. A primeira, o coordenador do Special Teams, Brian Schneider, não mais treinará o time especial dos Niners, se é que poderíamos dizer que eles treinavam, porque parecia apenas um bando de cara correndo para tentar fazer alguma coisa sem a mínima organização tática que a gente pudesse analisar ali, com raras exceções de bons trabalhos. A ampla maioria dos trabalhos dos Special Teams eram bem, assim, aquém daquilo que se esperava. Permitiam muito retorno do Special Team adversário, quase não conseguiam avançar quando o chute era a nosso favor, além de permitir muito bloqueio de field goal. Sim, não é assim um bloqueio a cada 2 jogos, mas pelo nível que a gente tinha de Special Teams, o tanto de bloqueio que aconteceu pelo menos nas 2 últimas temporadas foi assim ridículo. Se a gente for contar o quanto nosso time conseguiu fazer de bloqueio, é disparado a pior situação, porque para bloquear nós não éramos tão bons, mas para ser bloqueados, para tomar fake punch, em 2 anos tomamos aí pelo menos 5 ou 6 fake punts. Nunca conseguimos fazer algo parecido, ou se fizemos bem pouco. Então é uma demissão que já vai tarde. A segunda demissão foi a do coordenador defensivo Nick Sorensen. Porém, diferente do Schneider, o Sorensen ainda vai permanecer na franquia, na comissão técnica, só que em outro cargo. Algum assistente ou auxiliar, não sei. Ainda vamos ter que esperar notícias sobre o Sorensen, que permanece lá na franquia. Torcedores 49ers, animados ou pelo menos um pouco aliviados com essas 2 retiradas de cargos que estavam sendo complicadas para o time? Eu sinceramente fiquei. Agora, quem virá para os 2, aí são outros 500. Segundo o que eu li, existe animação para quem pode ser contratado para o cargo de coordenador defensivo da franquia. Mas temos que aguardar para isso. Mais uma demissão. O Titans demitiu o seu general manager Ron Carton, que acumulou aí 2 temporadas com campanhas negativas, 6-11 em 2023 e 3-14 na temporada 2024, inclusive aí garantindo a first pick do draft 2025. E segundo a organização, mesmo com a demissão do general manager, o head coach Brian Callahan continuará no cargo para a próxima temporada, o que eu acho até viável. Só temos que aguardar o que eles vão fazer em draft e free agency para saber se pelo menos melhorar a equipe, né, o plantel, eles vão conseguir. Se conseguir melhorar, principalmente com um quarterback novo que precisa bastante, aí já pode ver se o Callahan vai conseguir fazer um trabalho bem melhor do que ele fez nesse ano. Torcedores dos Titans, aguardem, porque precisamos analisar o que vem aí pela frente. E continuando com as demissões, o Las Vegas Raiders finalmente demitiu o head coach Antonio Pierce. Pois é, finalmente faz 2 dias que acabou a semana, 3 dias, né, que acabou a semana 18. Para mim já era para estar demitido assim que acabou o jogo. Porém, todavia, ficaram enrolando, demitiram ele nesta quarta-feira. Então, Antonio Pierce não é mais o head coach da franquia dos Raiders. E vamos lá, foi uma péssima temporada feita por ele. Lógico, ele foi contratado, ele assumiu o cargo, né, lá em 2024 ainda, mas ele assumiu o cargo definitivo em 2024. Em 2023 ele assumiu como interino, depois da demissão do Josh McDaniels, e ele até que surpreendeu, conseguiu 5 vitórias, 4 derrotas, terminaram a campanha da franquia com 8 vitórias e 9 derrotas, não foram para a pós-temporada, mas era de certa forma animadora. E aí houve uma empolgação dentro aí do time, alguns jogadores aí acabaram pedindo a efetivação do Pierce, inclusive aí sendo liderados por Max Crosby, e por fim acabou dando em nada. E com uma campanha aí 4-13, eles acabaram até mesmo perdendo as primeiras posições, e tinha torcedor lá, tank for... esqueci o nome do cara agora. Tank for Shedeur, justamente porque eles queriam que a equipe draftasse Shedeur Sanders, que é o principal quarterback por enquanto na lista aí dos boards para o draft 2025.
Eles acabaram se afastando das primeiras colocações, primeira, segunda ou terceira, mas ainda tem a possibilidade de uma escolha de quarterback. Não sei se farão na primeira rodada, se farão a partir da segunda rodada, mas ainda tem essa possibilidade. Agora, quem será trazido vai depender muito da escolha do seu front office. Só que pelo menos existe a possibilidade de alguém, vamos assim colocar como especial, ter uma voz ativa mais presente na contratação desse próximo head coach, que é o Tom Brady, que segundo aí Adam Schefter, né, sendo sócio minoritário, mesmo assim ele vai ter como garantia voz ativa na participação para a contratação do head coach. E aí nós vamos falar disso daqui a pouco, porque eu quero saber o que você, torcedor dos Raiders, espera do papel de Tom Brady, mesmo que minoritário, mas ainda com voz ativa na contratação do próximo treinador, do próximo head coach. E por falar em head coach, vamos falar um pouco sobre o Bill Belichick? Isaac, mas o Bill Belichick assinou contrato com a Universidade da Carolina do Norte e ele não vai mais, pelo menos por 5 anos, treinar nenhum time da NFL. Será? Vamos lá. O treinador, né, ele foi recentemente procurado por vários times. Né? Segundo Tom Pelissero, vários times acabaram contatando o treinador para um possível retorno como head coach na NFL. Entre eles, o próprio Las Vegas Raiders, que tem como um dono minoritário quem mesmo que eu falei anteriormente? Tom Brady, que foi a dupla ali perfeita nos 18 anos em que eles estiveram ali juntos dentro da franquia do New England Patriots com 6 títulos para os dois. Isaac, mas ele não foi contratado por North Carolina? Sim, ele foi contratado. Segundo Tom Pelissero, existe uma multa de 10 milhões de dólares caso ele deixe o cargo lá em North Carolina até o dia 1º de junho. Se ele sair até o dia 1º de junho, ele tem que pagar 10 milhões de dólares de multa para a universidade. O problema é que não se sabe se essa multa é válida para caso ele volte como head coach para a NFL. Teria que ver o contrato, ver se existe alguma possibilidade dessa multa não ser paga e quais serão essas possibilidades. Porém, todavia, entretanto, não existe o conhecimento total desta cláusula, pelo menos não nessa reportagem que eu li lá no The Playoffs. Então, existe sim a possibilidade dele voltar? Sim, existe. Vai acontecer? Só o futuro dirá. Você, torcedor dos Raiders, gostaria de tê-lo na sua franquia como head coach? Ou você, torcedor de qualquer outro time da NFL que está atualmente sem head coach, gostaria de tê-lo como seu head coach ali na franquia? Você acha que ele poderia melhorar ou subir o patamar do seu time dentro da NFL? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Bem, galera, esse foi o nosso vídeo, mais um vídeo de notícias da NFL. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de deixar seu like, se inscrever, sininho das notificações. Eu quero saber as suas opiniões nos comentários aqui sobre cada uma dessas notícias. E também compartilhe com seus amigos aí nos seus grupos de WhatsApp, Instagram e outros mais, para que ele possa divulgar aí para outras pessoas dentro da plataforma. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!